Pronto, beleza. Bom dia. Vamos começar então a aula de hoje. Quem vai dar aula é o Gustavo, né, Gustavo? Pode ir lá. Isso. Eu vou dar aula sobre a disfunção do filme lacrimal. O chefe do setor é o Dr. Alexandre Xavier da Costa. Não está passando. Aí. Tá, minha câmera está. Então, eu vou começar falando um pouquinho da distribuição do filme lacrimal. Primeiro, por reflexo de piscar normal. Segundo, contato entre a superfície ocular externa e as pálpebras. E o terceiro é o epitélio corneano normal. A secreção das lágrimas tem um componente basal em repouso e reflexo. A secreção pode aumentar 500% em resposta às lesões. Aí aqui eu montei uma tabelinha para colocar as diferenças delas, que são lipídica, aquosa e mucosa. Quem faz a produção e secreção da parte lipídica são as glândulas de meibômios, Zeis e Mol. E ela tem na sua composição fosfolipídios, ceras, ésteres de colesterol e triglicéridos. E tem como função prevenir a evaporação da camada aquosa e manter a espessura do filme lacrimal. E uma segunda ação Ah, peraí. sulfactante. Isso, desculpa, sou factante. Terminou. Então, Eva, tá aí? Eva, onde, qual a localização das glândulas de Meibomius, Zeis e Mol? Não tô ouvindo. Tem alguém falando? Eva, tá aí? Oi, doutor, tô? Desculpa, eu não ouvi que era comigo. Ah, Meibômios fica na, na beiradinha do tarso, né? Na porção ali próxima à linha cinzenta, na porção tarsal. É, beiradinha do tarso não é um termo médico, não, Eva. não. Fica na porção. Fica na linha cinzenta, entre a. Ah, no bordo palpebral. A linha cinzenta é o que divide a lamela anterior da lamela posterior da pálpebra. Fica na lamela anterior, adjacente à linha cinzenta. A lamela anterior da pálpebra é a que está para fora, onde tem a pele, o cílio. Na porção posterior, na A porção lamela do tarso. posterior da pálpebra é onde tem o tarso, Isso, tá? Quem divide as duas é a linha é a linha cinzenta, cinzenta. que é uma projeção De das Riolan. fibras do músculo orbicular, que é o músculo de Riolan, certo? Isso. Então, onde que estão as glândulas de Meibomius? Na porção adjacente à linha cinzenta, na porção posterior da placa tarsal. Não é tão adjacente às linhas à linha cinzenta. Quando você fala assim, parece que ela está bem justaposta à linha cinzenta, Gritativo. tá? As glândulas de Meibomius, elas estão dentro do tarso, que Uhum. está na lamela posterior da pálpebra, tá? Então são glândulas Certo. intertarsais mesmo, ok? Ok. E as outras? Aí a produção e a Não, secreção da parte. a Eva ainda. Glândulas de Zeiss e Mol. Glândula de Zay. Nossa, fugiu, doutor. A Zeiss, ela fica na pálpebra superior. Inferior também. É... Oi? Inferior também. Inferior também. Hum, Fica ali posterior à glândula de Meibômios, né? Fica na boca do lobo ali.
Não, essa é Wolff e Krauss. Eu não tô sabendo explicar, não, doutor. Não lembro como que explica. Então você vai estudar, pelo amor de Deus, que você já tinha que saber isso, hein, Eva? Sim, eu vou estudar, doutor. Eu tô lembrando do desenho, mas eu não Quem tô que vai conseguindo explicar. ajudar aí? Quem que vai ajudar aí? Bernardo, tá aí comigo. Zais e Mol fica na lamela anterior, acima do posicionamento onde ficam os folículos pilosos, porque Zais e Mol vai estar nutrindo aquela região. Então, Zais e Mol fica na lamela anterior e a Meibomius fica na lamela posterior. Por isso que a gente classifica blefarite posterior e anterior, que vai depender de qual dessas glândulas vai pegar. Se pega Meibomius, é blefarite posterior. Se pega as Zais e Mol anterior, é blefarite anterior. Muito bem, não é só isso que define a blefarite anterior e posterior, tá? Você pode ter é, alteração na pele da pálpebra, vai ser uma blefarite anterior também, né? Você vai ter uma alteração na conjuntiva tarsal, uma ceratoconjuntivite, por exemplo, alérgica, você pode ter uma blefarite posterior também, mesmo sem afetar as glândulas. Mas é basicamente essa a ideia. Então, meibomius posterior, Zazimol anterior. Lembrar de Zaz e Mol estão associados ao cílio, tá? Então, a glândula de Zaz é a glândula sebácea do cílio. Lembra da anatomia da pele? Todo pelo não tem uma glândula sebácea junto? Essa é a glândula de Zaz, tá? Ela é a glândula sebácea dos cílios. E a glândula de Mol, ela tá ali adjacente, lembrando quase uma glândula sudorípara, quando do formato dela ali, tá? Então, é uma associação que vocês podem fazer. Mas a secreção dela é lipídica, mas ela é lipídica cristalina. Vocês lembram? Vocês já fizeram cirurgia de cisto de mol e cisto de Zeiss, não já? A maioria aí já deve ter feito, tá? Qual que é a cor do conteúdo do cisto de Zeiss? Quem lembra? De mol é líquido translúcido, né? Você põe a luz, ela tem transiluminação. Isso é uma característica do cisto de mol, porque a secreção é transparente. Tem o cistinho lá, quando você estoura, ele escorre o líquido, né? Líquido transparente, cisto de mol. E o de Zeiss? Eu acho que é mais lipídico, mais amareladinho, né? Isso, ele é bem amarelado, esbranquiçado, tá? Bem mais espesso, um nódulozinho ali mesmo que você vai abrir para remover o cisto. Ele é bem mais denso, tá? Então vamos lá. Então, essa é a parte lipídica da lágrima. Isso, Parte aquosa. a parte aquosa do filme lacrimal vai ter por produção secreção as glândulas lacrimais principais, que são 95%, e acessórias de Krause e Wolff, que é o restante. Ela vai ser composta por água, eletrólitos, mucinas dissolvidas, proteínas, fatores de crescimento e citocinas pró-inflamatórias. Tem como função fornecer oxigênio ao epitélio ativado, antibacteriana, lisozima e lactoferrina, facilitar o transporte de leucócitos e melhora a óptica da superfície corneana. E ele tem uma espessura de 6 a 10 micrômetros. A parte mucosa do filme lacrimal é... Oi? Vamos, vamos ver agora. Tamires está aí, Tamires? Já deu, Oi, doutor. Tô já, aqui. já, já deu tempo até de vocês pesquisarem no Google, hein, gente? Onde que tá as glândulas de Krause e de Wolfram, que são as glândulas acessórias, e a glândula lacrimal principal, né? Ai, doutor, eu juro que eu não lembro onde fica exatamente. Eu acho que fica ali perto da bomba, é onde é a bomba lacrimal, certo? O que que você chama de bomba lacrimal? É ali, ele tem a glândula lacrimal principal e as Onde fica a acessórias. glândula lacrimal principal? Ah, Temporal superior. A principal temporal superior. é isso?
Temporal superior aonde? É no canto medial aqui, né? Não, não. Temporal. Eu que tiro férias, vocês que esquecem tudo, gente, pelo amor de Deus. Krause vai ficar na parte do Fornix tarsal superior, que é Krause. Tem um mnemônico do oftalmocurso que fala que é o corvo, ele fica lá em cima, lá no Fornix superior. E o Wolfering é um pouco mais abaixo, na região média ali da parte tarsal superior. E a glândula principal? Pera, eu não entendi qual o principal, perdão, doutor. A glândula lacrimal principal fica onde? Temporal superior? Onde? Temporal superior pode ser o quê? Dentro do olho, temporal superior? Não, é numa cavidade que tem naquela região. Cavidade onde fica a glândula lacrimal. Esqueci o nome da cavidade, mas ela fica localizada lá em Cavidade cima. de onde? Parte fica embaixo do teto da órbita temporal superior. Ah, dentro da órbita. Entendi. Então fica. Fossa, né? Fossa da glândula lacrimal. É, é uma fossa, a glândula lacrimal tem uma parte, dividida em duas partes. Gente, vocês têm que estudar, pelo amor de Deus. Tem que estudar anatomia, isso vocês já tinham que saber. Não passa vergonha, não. Cadê as aulas de plástica, de órbita? Nossa, a gente já fez essas aulas, eu já falei dessas glândulas esse ano ainda. Glândula lacrimal tem duas partes, né? Tem a fossa da glândula lacrimal, temporal superior, dentro da órbita. É, glândula de Wolfram, eu até comento que na figura parece um lobo do Wolff, né? Tem as glândulas do tarso, que parece a boca do lobo. A glândula de Wolff fica em cima do final do tarso, tá? Então, na altura média da, da conjuntiva tarsal, que é onde termina o tarso, tem a abertura das glândulas de Wolff. Vamos lá, e a parte mucosa? Parte mucosa do filme lacrimal, a produção, a secreção de células caliciformes da conjuntiva, glândulas lacrimais, criptas de Henle e glândula de Menz. A composição é mucinas, que são glicoproteínas de alto peso molecular e tem como função o umedecimento da córnea e a lubrificação, e elas são de 0,02 a 0,04 micrômetros. Bernardo, volta aí. Você acha? Vamos falar todos agora, já que vocês não estão sabendo, eu quero que vocês passem vergonha. Bernardo, tá aí? Bom dia, doutor, tudo bem? Dia. Ajuda a gente aí. Onde é que estão as glândulas, as células caliciformes, as criptas de Henle e as glândulas de Mans? Alô, tá me ouvindo? Não, agora eu tô. Tá, Tá me ouvindo? pode falar. É as caliciformes, você quer saber? As mais qual? Caliciforme, isso, as glândulas que produzem a fase mucosa da lágrima. Células caliciformes, glândulas de criptas de Henle, glândulas de Mans. As caliciformes, elas estão, né, ali na porção posterior do tarso, né, próxima às gisais e de mal, né? Caliciformes, células caliciformes estão aonde? Ali, ó, desmaiou. Tá ligado? Ela se localiza um pouquinho abaixo da glândula de Krause. Gente, pelo amor de Deus, dever de casa de vocês, tá? Porque isso cai em todas as provas do TBO.
tá? Você tem que saber disso. Todas essas glândulas, assim, decorado na ponta da língua, função, localização, qual tipo de glândula que é. E aqui eu não estou nem entrando em detalhes se é uma glândula apócrina, é, exócrina e tal, que tem que saber também, que cai na prova de bases, tá? Então vocês têm que estudar isso, pelo amor de Deus. Isso aqui cai toda prova. Se vocês não souberem isso, vocês vão errar a questão de bobeira, tá? Se a localiciforme está espalhado por toda a conjuntiva bulbar, tá? E concentrado na parte nasal inferior. Criptas de Henle e de Mans, quem sabe? Essas vão estar mais criptas de Henle vão estar mais na parte da conjuntiva tarsal, é, na, na, no final do tarso também, perto das glândulas de Wolfram, e as glândulas de Mans vão estar mais perilimbares, tá? Na conjuntiva perilimbar. Então, vamos lá, vamos seguir, mas dever de casa para todos vocês, estudar isso aí, pelo amor de Deus. Eu coloquei uma imagem ilustrativa da parte da camada lipídica, camada aquosa e da camada mucosa. Aí o estudo do filme lacrimal, a gente vai começar pela inspeção, então pálpebras, conjuntiva, córnea, menisco lacrimal, entre o globo e a pálpebra inferior, grau de oleosidade da lágrima e a presença de filamentos e debris. O tempo de rotura do filme lacrimal, então vai ser instilação de fluoresceína 1% em fundo de saco inferior e observação da estabilidade do filme lacrimal corneano sob a luz de cobalto. O menisco lacrimal normal, ele é contínuo, levemente côncavo e tem 1 milímetro de altura. O tempo de rotura normal é maior ou igual a 10 segundos. Aqui eu coloquei uma fotinha ilustrativa. Aí aqui um pouquinho do exame de break-up time, ou BUT normal, evidenciando o filme lacrimal estável, do primeiro até o 12º, e a evaporação da lágrima em 15 segundos, essa parte superior. Na parte inferior é um exame anormal, que ele evidencia o filme lacrimal estável no primeiro e segundo, mas com a evaporação precoce da lágrima em 3 segundos. Ó, Então, na verdade, não é errado você falar em evaporação da lágrima, tá? Se tá escrito assim, tá errado no livro. Não é a evaporação da lágrima que aconteceu ainda, é a quebra do filme lacrimal. O filme ruptura. lacrimal tem uma camada lipídica que faz uma tensão superficial na superfície da córnea, mantendo a parte aquosa ali, né, banhando a superfície do olho. Quando você tem uma rotura desse filme lacrimal, aí abre uma fenda nessa camada lipídica, vai expor, então, a parte aquosa e mucosa ali da córnea, que vai evaporar com mais rapidez, tá? Então, mas isso é um processo dinâmico, não é que quando abriu, evaporou, né? Tipo, isso é um processo que demora um tempo. Então, é só um termo pra vocês entenderem o que está acontecendo ali mesmo. Então, é a rotura do filme lacrimal. O que que rompe? O que que rompe é a camada lipídica, tá? Que abriu ali, fez uma fenda, e aí sim vai aumentar, então, a evaporação da parte aquosa e mucosa da lágrima. Parte aquosa da lágrima. Aí as colorações, como a gente disse, da fluoresceína sódica, então a ruptura aí do filme lacrimal, o que vai corar é a superfície ocular nas áreas em que há ruptura da junção intracelulares, né? Que seria a desepitelização. Nos casos iniciais ou leves do olho seco, observa-se coloração em terço médio inferior da córnea, podendo posteriormente atingir toda a superfície. De coloração também a gente vai ter o rosa de bengala. Ele vai ser coloração positiva quando há descontinuidade do filme lacrimal e deficiência de mucina. Ele é classificado em score de 0 a 9 pontos, conforme o proposto Bijstervet, eu não sei pronunciar esse nome.
Então, soma-se a pontuação obtida pelo tingimento em 3 posições da superfície ocular, conjuntiva bulbar medial, córnea, conjuntiva bulbar tarsal. Cada zona é avaliada pela densidade de coloração no valor de 0 a 3, sendo 0 a ausência de corante e 3 a sua impregnação. Doutor, quando você mandou eu mandei aula para você e você pediu para eu fazer algumas alterações, eu me bati um pouquinho aí para achar essas classificações. Eu coloquei até em outro slide a diferença quando são 3 cortes, é isso, e quando são mais cortes. Essas duas formas. Então, tem o diagrama de pontuação do score de Van Bijsterveld e do ocular Staining Score. É isso mesmo? Volta um pouquinho aí primeiro. Ok, e a lisamina verde? A lisema verde é o padrão semelhante ao rosa de Bengala. Ela vai ter coloração positiva, indicar descontinuidade do filme lacrimal e também deficiência de mucina. É, volta aí rapidinho. Tá, então, na prática, a gente usa rosa bengala e lisamina verde com com a mesma função, mas não é exatamente a mesma coloração, não, tá? É, no artigo do Gills, o Gills é o Dry Eye Workshop, né? Então, foi feito pela TIFOS, que é a Tear Film and Ocular Surface Society, Sociedade do Filme Lacrimal da Superfície Ocular. É uma instituição internacional que junta especialistas do mundo inteiro para fazer as grandes revisões e definições desses temas de superfície ocular, né? Então, o que a gente mais sabe de olho seco foi publicado no JILS 1 e o JILS 2. Foram dois trabalhos enormes, gigantes, que é obrigatório vocês estudarem para a prova, tá? E para a vida de vocês. No JILS, então, ele descreve muito bem a definição, o que que faz cada um desses corantes, tá? E a rosa bengala e a lissamina, elas têm uma pequena diferença aí. A rosa bengala é a deficiência de mucina e a lisamina verde, esqueci agora, mas é uma pequena, é uma outra, é um outro mecanismo, tá? É, inclusive ele cora muco, né? Porque se tiver muito muco, ele vai corar o muco. Então não é só a deficiência de mucina. E aí você vai traduzir isso, a gente vai interpretar de forma que onde está corando com a rosa bengala e com a lisamina verde, a gente tem células que estão em sofrimento ali, porque a fisiologia delas não está normal. A fluoresceína, ela só cora quando tiver realmente desepitelização, então quebra ali nas tight junctions. E então você vai ter uma coloração de uma área menor, né? Ela é muito boa para ver a córnea, ver desepitelização da córnea, mas conjuntiva e superfície ocular como um todo, sofrimento das células conjuntivais, a gente prefere a lisamina verde hoje, porque a rosa bengala, ela arde muito. Então você acaba tendo um desconforto grande do paciente e um lacrimejamento em excesso, reflexos em excesso também, muitas vezes, tá? Pode passar aí. E aí tem várias classificações. ah, Você pode escolher usar qualquer uma delas. Uma que eu gosto bastante de usar é essa OSS, que é a Ocular Staining Score, que traduz aí em quantificação mesmo, mas ela é útil tanto para você, no seu prontuário, para você quantificar, quanto para pesquisas. Então, você tem que quantificar mesmo a diferença de variação de tratamento, por exemplo, quando melhorou, não melhorou, piorou, né? Para você ter dados quantitativos, né? O que importa é usar alguma classificação que seja que já esteja publicado para você quantificar aquilo e usar a mesma metodologia para todos, né? Então, essa de Van Bijsterveld é uma mais simples, assim, né? Põe 3, 3 e 3, total máximo 9. Positivo maior que 4, né? Então, mas tem outras classificações mais complexas, e aí é importante vocês estudarem. Pode salvar esse quadrinho aí que já ajuda. Essa do Ocular Staining Score é interessante porque ela usa as duas colorações.
Na conjuntiva, você avalia com lisamina verde e na córnea, você avalia com fluoresceína, que são as colorações mais indicadas para cada região. E aí, dependendo da quantidade de pontos que está corando, você classifica e dá a nota. Se tiver corando confluentes, você acrescenta mais um ponto. Se tiver corando a região pupilar, a área central da córnea, você acrescenta mais um ponto. Se tiver filamentos na córnea, você acrescenta mais um ponto. E aí soma num total de 12 pontos. Tá? Aí eu coloquei umas colorações ilustrativas. Primeiro, a coloração conjuntival no olho seco, com flúor. Depois, rosa bengala. Terceira, rosa bengala também. E a última, por lisamina verde. E aí, ó, a fluoresceína, a gente vai ver com a luz azul de cobalto, tá? O rosa bengala, a gente vai ver com a luz branca e a lisamina verde também com a luz branca, mas para prova, se você tiver um filtro vermelho, você vai ver melhor, tá? Aí aqui eu fiz uma tabelinha do tempo de rompimento do filme lacrimal, coloração de fluoresceína, a coloração de lisamina verde e o teste de shimmer. Só para ficar mais separadinho, isso é mais fácil para estudar, mas eu vou falar mais para frente sobre o teste de shimmer. Ele basicamente vai avaliar o volume lacrimal. Ele é dividido em dois. Primeiro mede a secreção lacrimal total, basal e reflexa. O Shimmer 2 vai avaliar a produção reflexa realizada após a instilação do colírio anestésico, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Aí eu coloquei uma imagem do teste de Shimmer também. Aí o teste de shimmer a gente vai colocar uma tira de papel filtro entre o terço médio e lateral das pálpebras inferiores. Após 5 minutos, as tiras serão retiradas e mede-se a extensão do filme do papel filtro que ficou úmido. O teste de secreção basal é o lacrimejamento basal sob estimulação mínima. Então, estila-se uma gota de colírio anestésico no fórnix inferior. Vai ser deficiência aquosa do filme lacrimal menor que 5 milímetros. O teste de Shimmer 1, lacrimejamento basal mais reflexo. Ele é feito sem instilação do colírio anestésico. Ele vai ser menor que 10 milímetros. É sugestivo de olho seco. O teste de Shimmer 2, a secreção reflexa sob estimulação máxima. Antes da colocação das tiras, introduz-se um cotonete na cavidade nasal. Menor que 15 milímetros, é defeito na secreção reflexa. Aí a gente tem outros testes. O primeiro para determinar a osmolaridade do filme lacrimal. Do filme lacrimal, de alta sensibilidade, deficiência aquosa do filme lacrimal e disfunção da glândula de Meibômios, que é o osômetro Terlab Osmolarity System. Se os valores foram maior que 308, eles vão sugerir um olho seco. O segundo é a concentração de proteínas na lágrima, lisozima e lactinoferrina, vão ser igual à deficiência aquosa do filme lacrimal. Isso, então, quanto menos água, maior a osmolaridade, maior a concentração das proteínas da lágrima. Então, vai aumentar a osmolaridade, vai aumentar a concentração das proteínas, significa que diminuiu a parte aquosa, né? Volta um slide aí. Lembrar que o teste de Schirmer, então, o teste de Schirmer 1 é pôr a fitinha sem anestésico. Muita gente confunde achando que o teste de Schirmer 2 é com anestésico, pingar o anestésico e fazer o Schirmer 1. Não é, tá? Teste de Schirmer 1, pôr a fitinha normal, 10 milímetros. Teste de Schirmer 2 é a fitinha com estímulo nasal, para você ver o lacrimejamento reflexo, tá? Maior que 15 milímetros. E o teste de Schirmer 1 com anestésico é o teste de secreção basal.
Então, que você pinga o anestésico, tem que esperar pelo menos. Quanto tempo tem que esperar depois que pinga o anestésico para fazer o teste de Schirmer? 5 minutos. Pelo menos 5 minutos, porque senão você vai medir a gota que você acabou de pingar, vai para o papel, né? Então você tem que esperar pelo menos 5 minutos, que é o tempo mínimo de drenagem, né, e absorção da gota do anestésico que você pingou, para depois você fazer o teste, colocar a fitinha, senão você vai ter uma medição da gota que você acabou de pingar, tá? Então isso é importante. Ó, eu abri aqui o capítulo para ler para vocês, a parte então, fluoresceína vai curar o rompimento das tight junctions ou do glicocálix, que está em defeito, tá? Da superfície da célula. Rosa bengala vai curar a superfície epitelial que está sem a camada de mucina ou glicocálice, assim como células degeneradas e mortas, tá? E a lisamina verde, ela é menos tóxica, então ela arde menos, e ela vai curar somente as células com dano na membrana basal, tá? Então são células epiteliais que estão com dano na membrana basal do epitélio. Então não é a mesma coisa que a rosa bengala, não, tá? E muitos livros colocam como se fosse a mesma coisa, independente da presença de mucina ou não, tá? Enquanto que a rosa bengala cura a deficiência de mucina, tá bom? Pode passar. Aí outros testes, a gente vai ter também o teste de folha de samambaia, que vai ser a cristalização da lágrima sobre a lâmina de vidro. A ausência do padrão em samambaia é igual a deficiência de mucina. Classificação de Rolando, as árvores de cristais multiramificados, sem espaços vazios entre as arborificações. Segunda, ramos mais curtos, arborificações menores. Na terceira, espaços amplos entre as arborificações e ramificações são raras. E a quarta, os grumos de cristais e arborificações são raras. O quarto é o fenol vermelho. Então, a gente vai colocar um filamento impregnado com corante sensível a pH na pálpebra inferior e a extensão umedecida é medida após 15 segundos. Presença de lágrima é igual corante muda de amarelo para vermelho. O valor de 6 milímetros é anormal. Aí eu coloquei uma imagem do aspecto do cordão do fenol vermelho, É mais ou menos. a gente não tem, mas ele é um fiapinho amarelinho que vai ficando vermelho à medida que a lágrima vai passando por ele. Outra é a cirurgia de impressão, que é o método de biópsia não invasiva de avaliação do epitélio da superfície ocular. Então, a gente coloca papel filtro poroso sobre a superfície ocular, e aí vai ter a adesão de células superficiais, queratinização, estágio de metaplasia escamosa e nível de perda de células caliciformes. Aí no 2 é a ficha de exame, a técnica de posicionamento para a colheita das amostras, e a segundo, o modelo de papel filtro corando e montado na lâmina. Se eu faço uma citologia de impressão da córnea, e aí então colei o papelzinho na córnea, tirei, veio as células aderidas nela, vou mandar para o laboratório examinar. Faz a coloração, ele vai ver que tem células epiteliais e ele me fala que tem células caliciformes também. O que que isso significa? Tem Onde que tem aumento. as células caliciformes mesmo? Conjuntiva bulbar. Conjuntiva bulbar, mais concentrados na conjuntiva nasal inferior. E aí, na córnea tem célula caliciforme? Não, Significa conjuntivalização. Conjuntivalização, ou seja, está tendo uma insuficiência limbar, né? O limbo não está dando conta de segurar a conjuntiva ali, de produzir o epitélio normal. Então, a conjuntiva está invadindo a córnea, crescendo para cima da córnea e levando células caliciformes para a córnea, tá? Então, esse é um sinal de falência limbar, insuficiência limbar, tá? Quando a gente detecta células caliciformes em cima da córnea numa citologia de impressão. aí
como você acabou de falar, da deficiência límbica, na avaliação da disfunção de células germinativas, então, vai ter uma deficiência límbica, que pode ser por disfunção, diminuição ou ausência de células germinativas do epitélio da córnea. Ela pode ser causada tanto por doenças congênitas como adquiridas. Como você falou também, na citologia de impressão ou em células caliciformes na superfície da córnea, indicando um processo de conjuntivalização, que é a epitelização instável, mais a vascularização, mais a cicatrização estromal, mais defeitos epiteliais, mais inflamação persistente. O olho seco, então, a ceratoconjuntivite seca, vai ser a diminuição da quantidade, modificação da qualidade e ou diminuição da estabilidade da lágrima. Ela acontece de 15 a 40%, eu vi em alguns lugares também de 15 a 30% da população, apresentam sinais de olho seco, os sintomas são de sensação de corpo estranho, queimação, fotofobia, embaçamento, com piora no final do dia. Nas condições de baixa umidade também acontece muito e após o uso excessivo de visão para perto. Ficar muito tempo na tela, por exemplo. Aqui eu coloquei uma tabelinha de classificação do olho seco, tanto por deficiência da lágrima quanto processo evaporativo. Quando tiver deficiência de lágrima, pode ter ou não a síndrome de Sjögren. Então, quando ela não for Sjögren, pode ser doença lacrimal, obstrução lacrimal e por reflexo. Por processo evaporativo, pode ser por deficiência da porção lipídica, relacionado à pálpebra, para anomalias da pálpebra, né? Lente de contato também, que são lente de contato, e também alterações da superfície ocular. Esse quadro, eu não sei nem se ele é a versão mais atualizada dele. No JILS, eles têm também esse quadro bem bonitinho. E assim, gente, isso é fundamental de vocês aprenderem, tá? É isso daqui que vocês têm que guardar quando a gente fala assim, quando você pensa, o paciente está com o olho seco, tem que abrir essa chave na cabeça de vocês. É deficiência aquosa ou é deficiência lipídica, tá? Então, é falta de lágrima ou é evaporativo, tá? Olho seco por falta de produção ou por evaporação, né? Que aí já vai dividir essas duas chaves aí. Ah, é deficiência aquosa. Ok, é Sjögren ou não Sjögren? Então tem que descartar doença de Sjögren. Se for não Sjögren, pode ser falta na produção, pode ser obstrução, pode ser um reflexo, tá? E aí pensar, e aí você vai abrindo as chaves aí. Ah, pode ser, então é deficiência de lágrima por falta de produção. Pode ser a lacrimia congênita pode ser primária ou secundária, né? Então pode ser congênito ou pode ser secundária. Será que uma xeroftalmia? Será que é sarcoidose? Então tem que lembrar dessas alterações aí, tá? Doutor, Ah, existe uma prevalência maior em relação da evaporativa em comparação à deficiência da lágrima? sim, com certeza, tá? É mais comum. Porque as blefarites são mais comuns, né? Então, existe sim. Mas você tem que pensar em qual dos dois componentes que você vai ter que agir, ou se ela é mista, né? E pode estar em maioria, muitas vezes é mista, tá? Mas tem sempre que fazer esse raciocínio para você não esquecer alguma coisa, porque às vezes você fala, ele tem um olho seco, é evaporativo, mas eu já fiz tudo, não melhora. Vai lá na chave, você está esquecendo alguma coisa, tá? De repente ele tem algum outro probleminha ali que você deixou passar. E é por isso que existe toda essa classificação, para a gente não esquecer, né? Então, se for evaporativo, teve problema na parte lipídica, né? Mas pode ser uma alteração na pálpebra também, pode ser por uso de lente de contato, pode ser uma alteração na superfície ocular, e aí vai dar também um problema evaporativo, tá? Então, lembrem desse quadrinho, isso daí vocês têm que ter no celular de vocês para lembrar ali, ó, deixa eu lá olhar o quadro, tá? Aí nessa classificação também
basicamente o que a gente já falou, e aqui do lado também por doenças sistêmicas. Então, a deficiência aquosa do filme lacrimal, se é a diminuição da produção do filme lacrimal, diminuição do menisco lacrimal, irregularidade epitelial, presença de debris e filamentos, ceratopatia epitelial punteata e granular ou confluente. Então, a deficiência aquosa pode ser congênita ou adquirida. Quando ela for congênita, tem caso de síndrome de Hailey-Day, a lágrima congênita, displasia anidrótica ectodérmica, síndrome de Ade e síndrome de Scheidegger, que é a disfunção autonômica idiopática. As adquiridas, então, pode ser por disfunção da glândula lacrimal, obstrutivas, hipossecreção induzida por medicações de efeito anticolinérgicos, como antidepressivos, antihistamínicos e antihipertensivos. Pode ser por diminuição da sensibilidade corneana e hipossecreção neuroparalítica, secundária ao uso de lente de contato. Então, a síndrome de Sjögren é uma doença autoimune caracterizada por inflamação linfócita e destruição das glândulas lacrimais e salivares de outros órgãos exócrinos. A distribuição mundial a cada 10 são 9 mulheres e um homem, com maior incidência na quarta e na quinta década de vida. Ela pode ser primária ou secundária. Então, quando ela for primária, doença primária das glândulas exócrinas, vai evidenciar disfunção imunológica sistêmica e também sem autoanticorpos detectáveis no soro. A secundária associada a outras doenças, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, esclerose sistêmica progressiva, esclerodermia. A tríade clássica da síndrome de Sjögren é a xeroftalmia, xerostomia, mais o aumento da glândula parótida. Aqui eu coloquei uma imagem para mostrar a histologia da glândula lacrimal, a boca seca e o aumento da glândula parótida. Uhum. Então, a deficiência lipídica é a principal causa de olho seco por evaporação excessiva. Vai ter a redução do tempo de rotura do filme lacrimal e coloração característica com fluoresceína e rosa bengala em terço inferior da córnea, comumente associada à blefarite posterior, seborreica, e a principal causa é a disfunção das glândulas de Meibômios. Outras, rosácea, terapia oral com isotretoína. Que é o Rocutan, né? A isotretinoína é o Rocutan, que classicamente dá uma blefarite ali por inflamação da glândula Isso. de Meibom. Aqui a blefarite posterior no olho seco. Uhum. Aqui eu coloquei a disfunção das glândulas de Meibômios. Que está na glândula, na parte, na lamela posterior da pálpebra intratarsal, né? Viu, Eva? Pode ir. Sim, doutor. Aqui a primeira mostra a arquitetura normal das células de meibômio. E Exame que na é esse, então? segunda... Oi? Que exame que é esse? Meibomografia. Uma meibografia ou meibomiografia, tá? Que a gente vai everter a pálpebra superior ou a inferior, a gente puxa para baixo e por um infravermelho ele consegue te mostrar, então, onde está o trajeto das glândulas, né? Por que que isso é importante? Imagina que eu vou fazer um tratamento com Hilux, que vai esquentar e espremer as glândulas de Meibomius para poder drenar ela e sair a secreção. Aí eu faço a meibomiografia e não tem glândula nenhuma. Não adianta eu fazer um tratamento de mandar o paciente ficar espremendo as glândulas. Não adianta, né? Não tem glândula nenhuma. Então, isso é importante para a gente ver e quantificar se tem glândula ou não. E se elas estão atrofiando ou se elas estão, né, saudáveis, tá? Aí, alteração de mucina, alterações epiteliais, é igual à instabilidade do filme lacrimal, vai ter também a redução do tempo de rotura do filme lacrimal. A deficiência de mucina, então, é uma disfunção das células caliciformes, ela vai ter na síndrome de Sjögren grave, tracoma, queimadura por álcali, pemphigoide cicatricial e síndrome de Stevie-Jones.
Também pode ser por hipovitaminose A, países em desenvolvimento, que pode acontecer bastante. Aí, esse daqui é do lado, é basicamente a formação da mucina. O tratamento, então, segundo o DILS, ele vai ter nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Começando pelo nível 1, vai ser educação e modificações ambientais e dietéticas, mais controle de doença de base, revisão da medicação sistêmica, então, se o paciente toma diuréticos, antihistamínicos, anticolinérgicos e psicotrópicos. Eles são também por substitutos artificiais da lágrima, incluindo gel e pomada, agentes mucolíticos, como a cistiostena 10%, paraceratite filamentar, tratamento para blefarite, compressas mornas, higiene do cílio, cirurgia de reparação das pálpebras e logoftalmo noturno. No nível 2 é lubrificante sem conservantes, agentes anti-inflamatórios, tetraciclinas, tampão dos pontos lacrimais, secretagogos, como a pilocarpina, e óculos com câmera de umidade com câmera de proteção lateral. O nível 3 é o soro autólogo de cordão umbilical, lentes de contato, oclusão permanente dos pontos lacrimais. Nível 4 é agentes anti-inflamatórios sistêmicos, imunossupressão, biológicos, cirurgia palpebral, como a tarsonografia, autotransplante de glândula salivar e transplante de membrana mucosa ou amniótica. Aqui eu coloquei a inserção do tampão de silicone e o tampão já no lugar. Tudo isso acrescentando, né? Então são etapas, Uhum. você vai sempre de passo a passo até chegar no último nível, tá? No nível Esse 4. é o raciocínio que você tem que fazer para todos os pacientes aí, de acordo com a causa. Aí o artigo, eu peguei um artigo, ele fala o uso do plasma rico em plaquetas no tratamento da síndrome do olho seco por disfunção das glândulas de meibômios. Ele tem como objetivo demonstrar os benefícios do plasma rico em plaquetas no tratamento da síndrome do olho seco por disfunção das glândulas de meibômios e a sua capacidade de melhorar a metodologia. Ele foi feito, então, por uma revisão bibliográfica. Aqui eu coloquei uma tabelinha mostrando os principais mecanismos para o aumento da osmolaridade, que é a disfunção das glândulas lacrimais, sensibilidade da córnea, fissura palpebral e disfunção das glândulas de Meibômios. O resultado obtido na presença do estudo demonstra que o plasma rico em plaquetas é uma excelente opção para regenerar a superfície da córnea, através de seus fatores de crescimento e das suas propriedades regenerativas, sendo observado na literatura disponível que o hemoderivado foi capaz de, após um mês de tratamento, melhorar de maneira significativa os sintomas gerais do olho seco, demonstrando-se um tratamento efetivo e viável, levando uma rápida alívio dos sintomas e sintomas de condição e melhora na qualidade de vida dos pacientes. Aí eu coloquei duas questõezinhas. Peraí. Qual que é a diferença de soro autólogo para plasma rico em plaquetas? Volta lá no início do artigo. E aí? Você leu o artigo? No artigo deve diferenciar o que que é o soro autólogo, o que que é o plasma rico em plaquetas. É basicamente a composição deles, né, doutor? Hum. Qual que é a diferença? Sorotólogo e o plasma rico em plaquetas. Como é que faz o colírio de plasma rico em plaquetas ou o colírio de soro autólogo? Como é que prescreve? Doutor, posso responder? Pode. É do artigo que eu fiz o ano passado. O colírio de soro autólogo, ele é um produto final, né? Ele é retirado do sangue doado pelo próprio paciente, no caso, né? E o colírio rico em plaquetas, ele é um colírio que ele não necessariamente precisa ser autólogo, ele vai ser rico na parte plaquetária.
É, mais ou menos. Então, assim, primeira coisa, primeira crítica aí para vocês, tá? Tem que ler o artigo, gente. Não adianta só pôr aí e não saber do que se trata, é só falar, tá? Tem que entender o que ele está falando, tem que ler o artigo completo, porque é para isso que a gente está pondo o artigo, para vocês trazerem um artigo que vocês pesquisaram, vocês lerem, entenderem a metodologia, entender o que está falando ali de novidade para trazer para a gente, tá? É, os dois, tanto o soro autólogo quanto o plasma rico em plaquetas, ele é retirado do sangue. Então, ele pode ser autólogo ou ele pode ser heterólogo, tá? Então, se for autólogo, você vai tirar o seu próprio sangue, eles vão processar e vão extrair o soro ou vão extrair o plasma, tá? O soro é uma parte do plasma. Se você centrifuga o plasma completamente, você tira toda a parte sólida, fica só o soro. Se você, né, com um processo diferente, você não centrifuga tudo, você mantém o plasma inteiro, só tira a parte das hemácias, né, e você tem o plasma completo, rico em plaquetas, sem a parte agregada, né, da agregação plaquetária. Fazendo isso, você vai manter mais componentes ainda do que o soro autólogo. Então, o plasma rico em plaquetas, ele vai ter mais componentes ainda do que o soro, tá? E aí, para algumas situações, o plasma vai ter, então, substâncias importantes, que quando você centrifuga e tira, tudo deixa só o soro, você acaba perdendo, diminuindo muito, tá? Na conjuntivite lenhosa, por exemplo, né, você precisa do plasminogênio, que vai estar numa concentração muito mais alta no plasma do que no soro. Então, o plasma é mais indicado, tá? Só que a legislação nossa hoje não permite fazer o colírio de plasma, tá? Só permite fazer o colírio do soro, porque tem todo um processo de riscos e coisas associadas, assim como a gente não pode usar soro heterólogo, só soro autólogo. E aí quem faz isso é um centro de hemotransfusão. Você tem todo um critério, você tem que ir lá no centro, eles vão colher seu sangue, vão processar, vão fazer, pôr em cultura, ver se não contaminou, para liberar os frasquinhos de soro congelado para você poder usar. É um processo caro, né? Um colírio super caro. Hoje a gente tem liberação da Anvisa para uso do soro autólogo na concentração de 20% e 50%. E aí o paciente vai lá, colhe o sangue, faz, e eles já fazem 6 frasquinhos para você levar congelado, cada um dura um mês depois de, né, ou mais ou menos isso aí, tá? Tem que ver, porque até isso vai mudando muito, e às vezes a gente muda a legislação, tá? Mas é mais ou menos isso. Deu para entender? Vamos para as questões, então. Aí a primeira questão, uma questão do CBO de 2021, qual a alternativa correta em relação à técnica de exame conhecido como meibografia? A gente comentou até durante a aula. Então, A, permite análise do tempo de rotura do filme lacrimal sem a necessidade do uso de fluoresceína. B, utiliza interferometria para análise do volume de secreção de uma glândula de meibômios. C, utiliza luz ultravioleta para análise da cobertura ou oclusão dos orifícios da glândula de meibômios. Ou D, utiliza luz infravermelha para observação da anatomia das glândulas de meibômios. Qual que é a resposta? Letra D. Letra D, né? Então, luz infravermelha para ver a anatomia de todas as glândulas. Tá. Aí a segunda questão é do CBO em 2014. Qual dos testes abaixo é o mais indicado para avaliar o dano da superfície ocular causado pela ceratoconjuntivite seca? A. Teste de rosa bengala. B. Teste de fenol vermelho. C. Teste de shimmer. Ou D. Teste de tempo de rotura do filme lacrimal. Opa. E aí, alguém responde, não você, né? É, isso, letra A, teste do Rosa Bengala, que vai mostrar dano epitelial, tipo o teste de fluoresceína. As outras é para avaliar
o shimmer, o fenol e o tempo de ruptura não vai avaliar dano da superfície ocular, vai mais avaliar a qualidade da lágrima, né? Isso, a parte Quali- quantitativa da lágrima, né? Ok, e o tipo de olho seco, ok. Tem É mais? isso. É isso, né? Então tá bom, gente. Deixa eu parar aqui a gravação.